Bem, como eu estava dizendo, esse grupo não é um grupo de teologia. A gente não está estudando teologia aqui. A gente está estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Ok? Nós queremos entender qual a mensagem a Bíblia está passando. E para entender a mensagem que ela nos passa, a gente tem que ler toda a Bíblia, né? Porque ela conta uma única história. Então, não seria bom a gente ficar lendo fragmentos da Bíblia. Ler um livro ou ler algumas passagens aqui ou ali, sem fazer um estudo, né, sistemático da Bíblia, para nós entender qual realmente é a vontade de Deus para nós, né? Então, nós estamos fazendo esse estudo com muita atenção, verso a verso, para que a gente possa consiga ter entendimento do que Deus quer nos passar, do que Ele quer falar para nós, né? Deixa eu ver o que mais que a gente já falou por aqui. Bom, só mais esse detalhe para acrescentar. A Bíblia, gente, por que a gente está fazendo esse estudo da Bíblia completa e demos um foco, a gente fez um foco muito grande na lei. Por quê? Vou tentar explicar para vocês, que eu acho que até expliquei lá numa outra aula. A Bíblia, gente, na Bíblia, a história da palavra de Deus toda aqui na Bíblia, ela tem um ponto que a gente poderia chamar do coração da Bíblia, ou a mente, né? Eu não estou falando da mente da inspiração, não é isso. Da história, a história. Aonde que está? Todos os fatos narrados na Bíblia, todos os acontecimentos, os discursos, os diálogos, as discussões, as desobediências, tudo o que aconteceu na Bíblia, ela está acontecendo apoiado na lei. A lei é o livro de Deus aqui na Bíblia. Na Bíblia existe um livro lá dentro na história, que é o livro da lei. Então tudo o que aconteceu está apoiado e embasado na lei. Por isso a gente entende que para nós ter a mente do judeu da Bíblia, para a gente entender os diálogos, para a gente entender toda a narrativa bíblica, a gente precisa entender a lei para a gente ter a mente de um judeu e a gente poder entender. Então, por isso, a gente acabou agora, na penúltima aula, o livro de Deuteronômio. A gente acabou e deu para ter uma ideia muito boa sobre o que é a lei, né? Detalhes da lei, né? Como a gente já conhece, a gente tentou não lembrar do que está na Bíblia, como se a gente tivesse a mente resetada, se a gente quer estudar exatamente aquela passagem bíblica. A gente quer estudar aquilo, a gente não quer fazer um estudo interpretativo, né? Dizendo, mas lá... Não, a gente está estudando o texto para a gente entender o que o texto ali daquele momento estava transmitindo para as pessoas, no ato em que estava sendo escrito, ou seja, existe uma mensagem lá, né? E para finalizar isso que eu estou falando agora aqui para vocês, né? A Bíblia não é de particular interpretação. A gente precisa entender isso, gente. Por quê? Porque a Bíblia não tem duas interpretações, ela tem só uma, tá? Ou seja, o próprio texto, ele diz o que quer passar para a gente, tá? O próprio texto, ele tem a mensagem que quer nos transmitir, ok? Bom, dito isso, eu vou compartilhar agora como é que fala? A nossa narração que a gente usa aqui do YouTube, tá? Uma narração muito boa. Eu vou... Josafá, Oi. e o curso de Calvino que você fez, para que é isso? Cristiano, isso não tem nada a ver aqui, Cris. A gente está falando agora do estudo bíblico, tá bom? A gente vai estudar a Bíblia, tá? Bom, vamos lá. Compartilhar aqui. Eu vou soltar o áudio, gente. Aí se vocês me interromper, é porque não está sendo áudio. Se ninguém interromper, é porque está tudo bem. Segue aí, Josué capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca.
No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: Gritai! Então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas.
Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Bom, irmãos, alguma pergunta aqui? Alguma coisa para a gente analisar, conversar? Se alguém tiver alguma coisa, enquanto isso eu vou falando aqui, tá? Bom, como a gente tinha falado, né, no capítulo anterior, esse povo não era um povo de guerra, os judeus, eles não eram um povo de guerra, né? E Jericó era uma cidade fortificada. Esses muros eram uma cidade que era preparada para enfrentar guerras. Não ia ser nada fácil para Israel conseguir tomar essa cidade, até porque Israel aqui, a gente não vê, né? Aqui não fala. Eles não tinham cavalos, eles não tinham aparelhagem de guerra, porque não era um povo de guerra. Eles eram agricultores e como é que fala? Que cuida de gado. Esqueci até o nome. Então, eles não eram um povo de guerra. E o que chama atenção, né? É que a moça, a prostituta, sabendo que aquele povo era um povo que não estava preparado para a guerra e que Jericó era uma cidade muito bem fortificada, mesmo assim ela creu. Ela creu porque ela ouviu falar das maravilhas e sabia, esse Deus deles é forte, ele é verdadeiro. E se ele fez tudo aquilo, realmente ele vai entregar essa cidade na mão dos israelitas. Ou seja, essa mulher, a gente vai ver mais para frente, tá? Ela manifestou uma fé que muitas das vezes nem no meio do povo de Israel tinha. Exemplo, gente. Quando Moisés mandou 10 espias para olhar a terra, 8 se acovardaram, ficaram com medo e estavam desanimando o povo, estavam colocando medo no povo. Ou seja, eles que viram os milagres e as maravilhas não tinham fé. A fé, nesse caso aqui, é confiar em Deus, que é o discurso que Deus fez diversas vezes para eles. Confie em mim. Deus relembra sempre o que fez por eles no Egito e sempre no final ele fala, confie em mim. Então essa mulher não estava lá no meio, não viu. Olha só que paradigma, que coisa interessante. Parece com os dias de hoje, né? Não viu, ouviu falar e creu. Ela ouviu. Porque aqui a gente vai ver mais para trás o diálogo. Olha, a gente ouviu falar o que Deus fez por vocês, tal. Poupe-nos. Ela preferiu enfrentar o risco que ela estava correndo de ser descoberta quando aqueles homens foram até a casa dela para saber se tinha espias lá e ela escondeu os homens. Ela estava correndo um risco, mas ela preferiu correr esse risco porque sabia, né, que aquele povo lá era assim um povo abençoado por Deus e Deus ia sim derrubar Jericó, né? Isso é bem interessante. A outra parte aqui interessante que a gente acabou de ler é que Deus pede para que eles dê a volta na cidade. Presta atenção, dê a volta, mas o povo em silêncio. Imagina uma multidão de gente, não sei se eles estavam em milhares, deviam estar em milhares, né? Pelo menos os homens armados aqui, eram muitos, né? Em milhares, imagina em milhares, e pela ordem de Deus, eles deveriam obedecer piamente essas ordens, óbvio, mas pelas ordens de Deus, o que eles estavam? Em silêncio. Imagina você só ouvindo barulhos de passos, né? Eles dentro da cidade ouvindo de passos, e somente as buzinas fazendo barulho. Só o soar das buzinas. É óbvio que é uma situação inusitada e que deixou quem estava lá dentro preocupado, né? É uma cidade grande, deve ter levado horas, sei lá quanto tempo para contornar a cidade, os muros, né? Porque Deus diz aqui, não façam barulho algum, só quando eu mandar vocês gritarem. E que esse grito foi justamente nos últimos dias, né? Tá aqui no versículo 5, tá falando o seguinte: e será que tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado.
e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá para ele, cada um em frente. Então aqui Deus está falando para Josué o que vai acontecer. Aqui é um diálogo, Deus está conversando com ele, está falando, olha, vai acontecer assim, assado, ou seja, Deus dando o plano para ele, né? Deus mostrando o plano, como que isso vai acontecer. Vocês podem ver que depois disso, Josué chama as pessoas para transmitir o que Deus mandou. Então no versículo 5, é Deus comunicando com ele, dizendo qual é o plano que ele vai fazer. No versículo 6, diz, então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhe. Aí ele vai dizer o que Deus mandou fazer, né? Então você vê que tinha um plano ali, e o plano sempre foi esse: confia em Deus, faça o que ele mandou e vai dar tudo certo. Esse sempre foi o plano, e até o dia de hoje, né? Quero até fazer uma ressalva aqui para a gente entender, né, a importância de nós estudarmos a Bíblia. Até nessas passagens, a gente não vai fazer isso que está falando aqui, a gente não vai fazer igual, a gente não é judeu e a gente não guarda a lei. Mas o que a gente tira aqui de aprendizado? Isso aqui, ó, Deus dizendo, confia em mim, siga o meu plano, né? Não tema dificuldade. Aqueles que confiaram em mim, nenhum deles ficaram envergonhados. Ou seja, é isso que a gente está buscando aqui. O que é isso? Isso faz parte do caráter de Deus. A gente está enxergando, porque Deus não muda. Não muda, ele é o mesmo que está aqui. Ele é o mesmo. O que mudou foi só os testamentos, mas Deus continua o mesmo. Então, como a gente já falou em outras partes do estudo aqui para trás, que a gente até enfatizou bastante, onde Deus falava diversas vezes, confia em mim. Confia em mim. Então, é disso que a gente vai absorvendo aqui, né? No versículo 10, está falando assim, porém ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo, Josué fala, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. Né? Que é o que eu tinha acabado de falar. Ele dá ordem, nós vamos dar essas voltas todos esses dias em silêncio. Em silêncio. E tudo isso pode ser também, como Deus já fez isso diversas vezes, Deus provando a obediência das pessoas. Tanto Deus está provando eles, ou seja, Deus não quer só que você confie, Deus quer ver provas de que você confia. Né? Porque Deus poderia derrubar esse muro ali na hora, fazer o milagre na hora, como a gente, eu vou até mencionar a parte do Evangelho, o cego que foi curado sem Jesus dar ordem alguma, ele já manifestou que creu. O cego de Jericó, o que ele fala? Jesus, filho de Davi. Quando ele fala essa palavra, Jesus, filho de Davi, o que ele está falando? Ele está mencionando uma profecia. Ele está dizendo, eu sei que você é o filho de Davi. Eu sei que você é o Messias. Então ali não precisou fazer prova alguma. Aquele homem, no grito, ele confessou, você é o Messias. Agora o outro cego que ele cura, simplesmente ele vem por interesse. E Jesus faz lodo, coloca no olho dele, para quê? Para pôr à prova a fé. Ou seja, vai e me obedeça a minha palavra. Ou seja, a sua cura está na obediência da minha ordem. Né? Então, e ele obedeceu a ordem do Senhor e foi curado. E aqui a mesma coisa, né? Deus está provando a obediência deles. Por quê? Porque esse povo diversas vezes desobedeceram. Então no versículo 16 está falando assim, e sucedeu que todos os sacerdotes pela 7ª vez, e sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, Josué disse ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Né? Então ali é dada a ordem para o povo gritar, aí o povo gritou. Imagina, gente, só aquele som. O povo já estava ficando assustado, Jericó, já é o 7º dia, esse povo, de repente, em volta, porque o povo era muito numeroso, obviamente, e já devia estar totalmente em volta da cidade. Então devia ter um grupo que estava dando voltas, mas a massa do povo, que já devia estar em mais ou menos 1 milhão, vamos pôr 1 milhão,
que a gente contando lá atrás, saiu do Egito homens que poderiam segurar a espada, que nem eles falam, 600 mil. Então imagina, aqui a quantidade deve estar maior, e fora mulheres, crianças, então 1 milhão no mínimo, até mais. Então devia ter muita gente em volta da cidade. E pelo o tocar da trombeta e o grito, aí a cidade, ela veio à terra, né? Ela caiu. E a mulher creu, ela permaneceu crendo. Entenda, irmãos, lembra disso, né? Ela fez um pacto com aqueles espias, e os espias disseram o seguinte: nós vamos fazer um juramento contigo, tá? E a gente vai poupar a sua família, tão somente que eles estejam aqui com você. E o que aconteceu a hora que o muro caiu? A família estava junto com ela, ou seja, ela creu. Eles foram embora e ela creu, continuou crendo. Passou-se os dias, continuou crendo. Os israelitas chegaram lá, já estavam buzinando em volta, ela continuou crendo, ou seja, ela permaneceu na fé. Permaneceu crendo. E o que aconteceu com ela e com a família? Foram salvos. Foram salvos. Acho que já deu para entender, né, irmão? A mensagem que Deus passa aqui para nós também, né? Aqueles que permanecer firme na fé, aqueles que confiar no Senhor, será salvo, obviamente, tá? Mais alguma coisa, irmãos? Alguma pergunta? Só um detalhe. Sim, Terezinha, pode falar. Ô, irmão, comenta para mim o 17, o 18, se o irmão puder, por gentileza. Tá. Esse povo anátema aí, fica um pouco meio confuso assim para entender, né? É Josué 1. Josué 6, Cristiano. Nossa, todo mundo doido. 17 e 18, né? Porque a cidade será anátema ao Senhor. Anátema aqui, irmã, ele está falando o seguinte: Deus fala, quando vocês entrarem lá nessa cidade, a cidade será maldita. É isso que chama anátema. Aí o que ele está querendo? Tudo que está dentro dela vai ser maldito. Deus perdoou apenas os vasos de pratas, de ouro, para ser usado lá para o Senhor. Geralmente, quando Deus ele faz isso, visto que a gente já viu em outras passagens bíblicas, é porque havia muita abominação nessa cidade. Demais, a ponto de Deus falar, não quero nem sentir o cheiro da cidade, nem chegar perto. Por quê? Como a gente já falou, né? No estudo aqui atrás. Deus fala, entra naquela cidade e destrói aquele povo. Quem não estuda vai achar que Deus é algo mau. Mas quando nós estudamos, a gente enxerga quando ele fala, eis que é um povo mau, que fazem os seus filhos passar pelo fogo. Ou seja, eram pessoas ruins, devia acontecer muita abominação, desde matar os próprios filhos, abusar de pai, de mãe. Então, provavelmente, Jericó, todas essas cidades que foram destruídas, elas tinham esse tipo de perfil. E Deus está usando Israel para fazer justiça contra esses povos, porque eles não temeram a Deus. Nós vemos resquícios de temor a Deus em diversas passagens. Tá? Você vê Melquisedeque, que não é mencionado na Bíblia, a gente não sabe, mas aquele homem era temente a Deus, a ponto de ser chamado de sacerdote. Então, nesse momento aqui, tem até o príncipe da cidade lá que falou que Abraão, você quer trazer desgraça para mim? Você falou que ela era sua irmã. Aquilo é um sinal do quê? Aquilo homem temia a Deus. O temor de Deus nesse momento, gente, como ainda não tem a lei, não tem nada, aliás, aqui já tem, mas esses fatos anteriores que eu estou falando, o temor a Deus consistia em rejeitar o mal e fazer o bem. Quando a pessoa rejeitava o mal e fazia o bem, ela só faz isso quando ela crê que alguém pode puni-la. Então, quando ele entende que alguém pode me punir, nesse sentimento, você encontra o quê? Temor de alguém maior que você, que está na onde? No céu. Então, naquela época, temer a não fazer o mal, rejeitar o mal e fazer o bem, era uma forma de adoração a Deus. Então, esses povos aqui, incluindo Jericó, eles não tinham temor algum.
Eles não tinham temor, eles faziam muita barbaridade, porque simplesmente parece que eles não acreditavam que existisse um Deus que pudesse julgá-los, né? Então, quando Deus manda Israel entrar por essas cidades, ele está aplicando sentença e juízo também sobre elas. Então, Israel foi separado para ser povo santo, o povo santo que é um exemplo na terra, aonde Deus estaria no meio deles e através dele Deus ia julgar a terra. É através deles que Deus ia decretar juízo sobre a terra. Sim, irmã Cristiane, pode falar. Irmão Josafá, isso inclui também as crianças ali naquele povo quando a cidade ia ser destruída? Sim, irmã, inclui. A gente não sabe explicar por quê, tá? Aí é uma coisa que a gente pode conjecturar, né? Mas sim, incluía tudo isso, mas não quer dizer que essas crianças não estejam salvas, né? Mas para Deus eram sementes, né? Aquilo é sementes que vêm sendo gerado na maldade e provavelmente vão levar a mesma, como é que posso dizer, a mesma linha dos pais, né? Inclusive no povo de Israel, Deus quando faz promessas aqui, tanto de bênçãos como de maldição, o que ele inclui na correção dele? Até a sua 4ª geração. Ele está incluindo gente, crianças, tudo, né? Então, isso são partes que a Bíblia não esclarece, tá? Não esclarece, mas que inclui, tá? É justiça sobre todo o povo. Sabe por que eu tô te perguntando? Porque foi uma curiosidade da minha filha. A gente lendo a Bíblia, tem uma parte lá que fala também sobre a destruição. Aí ela falou, mãe, mas até as criancinhas, os velhinhos. Aí eu falei, na verdade eu não soube o que falar, assim, para ela responder ao certo, sabe? Não, é difícil, irmã. Ó, essas punição geralmente vai pesar sobre o pai. O pai e a mãe, porque o pai e a mãe é o responsável por toda a desgraça que vier sobre a família. Deus, quando está punindo todos, ele está punindo até mesmo Deus pune toda a família por causa das ações dos seus responsáveis. Que nesse caso é até o rei da cidade. Você vê que Israel, se os reis fossem bons, Deus abençoava o povo. Se os reis eram maus, ou seja, desviavam-se, Deus julgava todo mundo. Então, a responsabilidade vinha desde o rei até os cabeças de família, como a gente vai ver muitas vezes ali. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Nem tudo a gente vai encontrar uma explicação exatamente para tudo, porque são muitas nuances. Mas vocês precisam se resguardar no seguinte que eu vou falar. Deus não comete injustiça alguma. Não há uma mancha de injustiça. O que eu estou querendo dizer com isso? Guarda isso no coração de vocês. Deus fez o que era correto, né? Se a criança foi julgada ou não, Deus o sabe. Provavelmente essas crianças serão salvas. Elas serão salvas, porque Deus não comete injustiça. Nós não entendemos agora, mas você pode ter certeza que quando nós estivermos com Ele, tudo, absolutamente tudo fará sentido. Tudo. Não vai ter ninguém lá no céu olhando para ele e falando assim, acho que isso aí que ele fez não foi muito legal, não. Isso daí não tem, estou aqui no céu já e não teve explicação. Não, tudo vai ter explicação. Tudo fará sentido. E pode ter certeza, não haverá injustiça alguma. Tem coisas que a gente tem que guardar o nosso coração assim. Deus é bom, Deus é justo, não é mau. Então isso tem uma explicação. São coisas que a gente não vai conseguir entender agora, mas vai entender depois. Desculpa, viu, irmã Cris, se eu não tenho uma explicação melhor para você, tá bom? Meu irmão, tá certinho, é isso aí. Eu também vejo assim, Deus não é injusto em nada, ele é perfeito, né? E tudo por culpa do homem, tudo é culpa do homem, ele que faz tudo errado, né? Toda desgraça na terra é nossa culpa, tá? Inclusive, eu estava falando com umas pessoas aí que creem nas linhas da teológica esquisita, eles disseram que as desgraças que vêm no mundo é Deus que está mandando, Deus que está falando, né? O câncer, tudo. Não, gente, entenda. Toda desgraça do mundo provém do nosso pecado. Se Adão e Eva não pecassem, olha só a lógica, ó. Se eles não pecam, eles não morrem, não é? Eles não iam morrer.
Se eles não morrem, vocês acham que ia existir câncer? Diabetes? A gente ia ficar cego? Ou qualquer outra desgraça? Não ia. Porque nós estaremos saudáveis para todo sempre. Se eles não pecam, não haveria intriga, inveja, né? Como é que fala? Avareza, ou seja, querer passar o outro lá para trás para poder ganhar dinheiro. Ou seja, todo o problema da humanidade estava resolvido. Então toda desgraça é nossa, foi nós que lançamos sobre a terra. Tudo que é ruim, a fome da África, é Deus que colocou a fome lá? Não, foi nós. Tem homens na terra agora que tem 60 bilhões na conta bancária, enquanto lá não tem um centavo. Então tudo isso é culpa nossa, não é de Deus. Deus fez a terra perfeita, boa, perfeita. Tá? Então as pessoas querem colocar na conta de Deus algo que não é de Deus. Ele é bom e ele é justo. Irmã Terezinha, pode falar. Ô, irmão, comenta o versículo 26 aí, que eu não estou entendendo bem. Eu fiz a leitura aqui, já umas 2 ou 3 vezes, não consegui compreender ali onde fala maldito diante do Senhor o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Daí ele fala lá sobre seu primogênito, aí eu não estou entendendo de qual lado que está falando, se é de alguma nação, a parte que fala do primogênito ali. Sim, aqui ele está falando que a cidade daquela forma, aquela Jericó fortificada, né, e com as bases daquelas crenças dele, isso aí Deus falou, não quero mais que seja levantado. Por isso Deus manda eliminar todo mundo ali, para que não sobre nada, justamente para não sobrar nada do pecado daquela cidade. Quando Deus está eliminando os povos, ele também está eliminando a sombra do pecado. Tudo que aquele povo fez. E a gente vai ver que isso funciona, tá? Às vezes em que Israel perdoou aquilo que não era para ser perdoado, ou seja, gente que não deveria ter ficado vivo e ficou vivo, com o tempo, aquilo que eles faziam, o povo de Israel começou a fazer também. Então Deus via isso como uma forma de extinguir, eliminar, né? Então aqui ele está falando sobre nada vocês voltem a edificar essa cidade, né? Aí ele fala também assim, e naquele tempo, Josué os conjurou dizendo, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu mais novo lhe porá as portas. Assim será o Senhor, assim era o Senhor com Josué. Aqui quando ele fala dos primogênitos e do mais novo, ele está lançando uma maldição. Ele está falando, ó, ninguém volte a levantar. Quem levantar, né, que seja fundada sobre o seu primogênito. Ou seja, é um tipo de maldição que a gente não sabe bem assim ao certo, porque é uma linguagem da época. Mas ele está lançando uma maldição sobre o mais velho até o mais novo dessas famílias que voltar a levantar. É como se você fosse amaldiçoado, seus filhos. Então é uma maldição para colocar temor neles, para que se cumpra a ordem de Deus, que é não voltem a reedificar esta cidade. O que é interessante, né, essa parte de não volte a reedificar. Mas o que será que ele está querendo dizer com isso? Reedificar a cidade forte? Ou não? Por quê? Porque Jericó foi habitada. Tem o cego de Jericó lá na passagem de Jesus, né? Essa cidade era para ter sido. Então, é coisas que aí, gente, depois do estudo bíblico, esses são tipos de detalhes que a gente estuda depois, tá? Aí a gente vai mais a fundo, a gente vai em livros de teologia para a gente entender o que os historiadores, né, identificou naquela cidade, o que tinha. Então isso é outro nível. Agora a gente só vai estudar aqui o texto, né? A gente entender o texto e entender a mensagem de Deus aqui. Tá bom assim, irmã Terezinha? Tá bom. Tá. Irmão José Divino Nunes, pode falar. O irmão Josafá, o versículo aqui 17,
e o 26 está junto sobre na mesma palavra que fala aqui, onde que fala anátema, e lá fala, né, está dando a mesma coisa, né? Que o maldito significa a mesma palavra, né? Maldito, anátema, seja maldito. Isso, aqui significa que, como ele está falando, para não construir essa cidade, no caso, é a mesma coisa lá em Gênesis, aonde que ele falou sobre Caim, que quem matasse Caim ou não, né, tinha também um castigo pior do que o de Caim. Não, lá Deus protege Caim, né? Ele protege Caim. É isso. Aqui, o que acontece em Jericó é mais ou menos parecido com o que Deus faz com Sodoma e Gomorra. Olha só. Isso, muito bem. Deus destrói Sodoma e Gomorra de tal forma que não fica nem rastro daquela cidade. Nem rastro, para você ver como Deus... Gente, a gente só vai entender isso quando nós entendermos a santidade de Deus, o tamanho da santidade. Porque Deus, ele não está fazendo isso porque ele é mau. É porque a santidade dele tem um grau, um nível tão assim elevado que esse tipo de pecado ainda aparece nas coisas das pessoas, nas coisas, os utensílios, né? Eu não sei. Tanto que Deus, quando pede para o povo se santificar, tem muito isso de afastar-se de determinadas práticas, tomar banho, se limpar, né? Então, hoje a gente não entende como funciona essa santidade, que é algo que emana de Deus e que impede a gente de se aproximar dele, né? Mas, com certeza, naquele dia a gente vai entender. A gente vai entender por que tudo isso aconteceu. Bom, gente, vamos aqui para o capítulo 7, tá? Vou colocar aqui, compartilhar a tela. Não é possível compartilhar sua tela. Algo deu errado ao compartilhar. Oxi, deixa eu interromper. Vamos lá, compartilhar de novo. Pronto. Aí, boa. Vamos lá. Capítulo 7. Josué, capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel. E deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficar da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes não ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo das suas bagagens o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado.
Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio as coisas roubadas. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste. Não mo ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. E eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro e seus filhos e suas filhas e seus bois e seus jumentos e suas ovelhas e sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até ao dia de hoje. Josué. Irmãos, você viu que a gente acabou de ler ali falando da prostituta Raabe, né? Ela creu e manteve-se no temor. E esse que está no meio do povo, né? Você viu que os olhos do homem, essa é a tentação. Esse homem cedeu à tentação. Ele viu coisas preciosas diante de seus olhos que talvez ele nunca teve na vida e que provavelmente ele achou nunca mais terei. É uma oportunidade. Ou seja, você entra dentro de uma cidade, gente. Se a sua cidade ficasse vazia hoje, não tivesse nenhum morador nela, quanta coisa que você não ia encontrar nessa cidade de bom. É óbvio que você ia querer levar alguma coisa para sua casa. Mas e se Deus disser, não pegue nada de ninguém e fique dentro da sua casa? Você só vai fazer isso se você realmente crer nele e temer. E esse homem, aqui, irmão, quando esse homem desobedece, o que acontece? As pessoas sofreram. Muita gente morreu. Então, eu não sei se você pode entender aqui que aquele montão de pedra que fala, de quem vocês acham que foi aquelas pedras? Quem são as pessoas que atiraram aquelas pedras? Vocês conseguem imaginar?
Mas qual do povo? Né? Tem, como não dá para todo mundo jogar, não dá para todo mundo, é muita Os gente. levitas, Não. não? Quem vocês acham? Não. Eu acho que não, tá? Porque é uma conjectura que a gente está fazendo. Foi cada um da tribo? Foi o que comandava a tribo? Oi? Foram os filhos dele. Não, foi da tribo? Foi Foi cada chefe da tribo que jogou? Não, ali é um justiçamento. É sempre feito assim, é justiça. Quem faz a justiça? Os injustiçados. O que aconteceu com as pessoas que foram para a guerra? Morreram. A gente morreu. Morreram. Então agora dá para vocês imaginar quem foi as pessoas que tacaram pedra? Da família. Minha família que ficou. Família dessas pessoas. Foi os filhos, foram as esposas, chorando, indignada. Porque eles viram que essa desgraça só aconteceu porque esse homem temeu, ele não temeu a Deus. E imagina uma situação dessa. Você tem a responsabilidade de verificar um ônibus, o freio, e você não fez o seu trabalho, você é um mecânico e poderia ter encontrado aquilo, e de repente esse ônibus vai e acontece uma desgraça, e as pessoas descobrem que foi por culpa sua. Imagina a indignação. Então é óbvio que essas pessoas tomaram a frente para fazer isso, para fazer justiça, tá? Então, gente, isso aqui aponta para quê? Não desobedeça, creia em Deus. Aqui, esse homem viu coisas, isso aí já estava no coração dele, desejo de ter riqueza, de ter coisas. Gente, o que Deus está falando aqui para eles? Eu sou a riqueza de vocês. Eu sou a riqueza, eu sou a segurança, eu sou a saúde, eu sou tudo que vocês precisam. Esse povo, eles me envergonharam, eles cometeram atos absurdos e ilícitos contra mim. Então o que Deus falou? Não peguem nada do que é deles. E detalhe, pessoal, foi uma pessoa que fez isso. Foi uma, pelo menos é o que a gente leu aqui. Então, você vê que o povo já, né, tava mais ou menos entendendo ali. Eu falei, peraí, a gente não pode desobedecer a Deus, tá? A gente tem que ficar aqui no temor de Deus. Mas uma pessoa foi suficiente para que viesse a desgraça em bastante gente, porque morreu em torno de 3 mil soldados lá na guerra por causa de uma pessoa. Outra coisa que a gente poderia analisar aqui você vê que eles não ganham guerra nenhuma. Se Deus não tiver, é só Deus cruzar o braço. Deus, ele não fez nada para eles perder a guerra. Deus só cruzou o braço. Foi tipo assim, foram sozinhos. Vocês vão sem mim. Você vê que é Deus fazendo tudo. Tudo por eles. Tudo. Eles não têm condição de ganhar uma guerra. Uma guerra, né? Então, espiritualmente, se a gente pudesse ver, né? A espada do israelita vai no lugar certo sem ele querer, acerta o camarada, o outro não consegue acertar ele, né? Eu não sei o que acontece ali, né? Mas eles se sobressaíram em todas as guerras, porque era Deus abençoando. Essa é a chave de Deus. Sim, pode falar. Eu acho que o próprio pessoal se mata, sem querer, né? Deixa ele se matar, o exército do adversário. Sim, tem casos que a Bíblia relatou em que eles se mataram, né? E como exemplo, o exemplo de Josafá, quando ele lê, e de lá de cima Deus fala, de lá do monte você vai ver a derrota dos teus inimigos, e essa guerra você não vai ter que lutar. E eles mesmos se matam. Mas nesse caso, havia uma guerra mesmo, era o povo de Israel que prevalecia, né? Eu não sei se vocês lembram lá, o Moisés levantava a mão, o povo ganhava. Quando ele cansava, o povo começava a perder. Então, gente, isso é a bênção que a gente não entende. Deus, quando abençoa algo, vai para frente. Até a nossa vida. E não precisa ser a bênção de dinheiro. Eu lembro quando eu estava desempregado, quando eu era moço, e na época em que eu estava estudando a Bíblia,
né? E por permissão de Deus, eu acabei perdendo o emprego, que foi na época das Torres Gêmeas, eu não sei se vocês lembram que caiu, e veio uma crise no mundo e eu acabei perdendo o emprego. E eu não tinha emprego, mas lendo a Bíblia, a partir daquele dia, toda vez que eu lia a Bíblia, Deus me ensinava algo e eu começava a colocar em prática. E eu estava lendo, se não me falha a memória, era Tessalonicenses, que falava assim, aquele que não trabalha, também não coma. Eu senti Deus falar comigo, Josafá, você não tem um emprego assalariado, mas você vai trabalhar para poder comer o pão dignamente na sua casa. Porque lá a gente era em bastantes. E para ninguém fazer acusações contra mim, a partir daquele dia, eu levantava 8 horas da manhã e eu lavava a louça, passava pano na casa, eu lavava as roupas da casa, eu fazia tudo até Deus abrir uma porta de emprego lá para mim. E foi 1 ano e 9 meses assim, todos os dias. Era como se eu estivesse indo para uma empresa. E quando eu terminava o trabalho meu de todos os dias, às 4 horas da tarde, eu dobrava o meu joelho e falava, Senhor, abençoa tudo onde minha mão tocou. Abençoa, porque tudo que eu fiz adorando o Senhor. Eu fiz para o Senhor. Irmão, as roupas brancas ficavam brancas. Lá uma época, parece que as pessoas estavam tentando achar que aquilo era uma cena que eu estava fazendo, mas não, eu era convertido, que foi bem no começo. Teve momentos que colocaram, sabe, aquelas panelas cheias de crosta. E eu lavava tudo com muito cuidado, tirava tudo aquilo, fazia ficar branquinho e eu fazia o meu trabalho. E Deus me abençoou. A bênção de Deus, irmão, não é só prosperidade material, né? Ele prospera o que você fez, tem resultado, você tem saúde e outras coisas mais. Não quem não tem saúde não tem a bênção de Deus. Não é isso. Mas a bênção de Deus, muitas das vezes, não vem só em forma financeira, tá? Ela vem em forma de paz na sua casa, em alegria. Às vezes você tem uma casa simples, mas você vive bem. Você vive feliz. Tem rico que a riqueza dele não deixa ele descansar a cabeça. Com medo de perder tudo. Isso não é frase minha, não. Está na Bíblia. Bom, vamos lá. O pecado de Acã, né? Que a gente acabou de ler. Então eu vou ler aqui uns pedaços que eu marquei, tá, gente? Versículo 6 está falando o seguinte: então Josué rasgou as suas roupas, vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram um pó sobre a sua cabeça. Aqui, na primeira derrota, já entrou em desespero. Deus não está mais na minha vida. Já caíram em terra e ficaram desesperados, né? E aí ele fez uma oração aqui bonita até, né? Josué, Senhor, é uma oração inteligente, né? O Senhor nos tirou de lá e vai nos entregar aqui, a gente vai morrer aqui. O que vão dizer do Senhor, né? Que é o versículo 7. O que vão dizer? Que o Senhor não conseguiu salvar nós, né? Mas aí Deus fala o seguinte lá para Josué. Olha só que interessante. Então disse o Senhor a Josué, no versículo 10, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Deus, por que você está assim, né? Você não vai nem querer descobrir o que aconteceu? É Deus falou, você acha que eu ia entregar vocês? Alguma coisa aconteceu, é Deus querendo que Josué meditasse, pensasse nisso. Poxa vida, se ganhou todas as guerras, por que nós perdemos aqui? Então Josué estava tão impactado com a derrota que ele ficou assustado e ele queria só chorar e ficar fazendo as lamentações. Mas Deus fala no versículo 11, Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tenho ordenado e tomaram do anátema. Gente, presta atenção nisso aqui. A aliança do Senhor é todo o acordo que ele faz. A aliança não é somente a aliança do Velho Testamento ou do Novo, que é aquela aliança grandona. A aliança é o seguinte, Deus colocou alguma coisa no seu coração, irmão, para fazer, é uma aliança. Ou seja, ele quer que você cumpra. A aliança que ele fala,
e quebraram a minha aliança, porque quebraram a ordem que ele deu lá atrás. Ele falou assim: não peguem nada dessa cidade. Nada. Vocês vão pegar algumas coisas. Aí ele fala o que é essas coisas, e não é do povo, é do templo do Senhor. Ou seja, Deus vai pegar aquilo que eles tinham por mais precioso e agora vai consagrar isso para adoração a Deus. Vai ser levado para dentro do templo. Tá? Então, aqui a gente também pode entender que isso aqui, a aliança, é você quebrar algo que Deus colocou no seu coração. Né? Deixa eu ver o que mais. Aí tem aqui o que abriu os olhos do rapaz, né? Ele ficou a avareza, gente. Quantos cristãos não pecam por conta de dinheiro, avareza, desejo de ter coisas que não precisa ter, aliás, às vezes nem precisa ter. Versículo 21. Quando vi, olha só, quando vi, irmão, olha o olhão do homem. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, ou seja, o que ele quer dizer? Daquelas que não se vê em qualquer lugar. Esse homem provavelmente entrou numa casa de alguém rico. Ele pegou esses despojos em uma casa de rico que estava lá em Jericó. E 200 ciclos de prata. Quem que tinha 200 ciclos de prata lá, irmão? Ninguém. Né? Era a casa de algum rico. Uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. E aí veio a queda. A queda, irmão, né? Isso a gente tira de lição para nós. Qual é a ordem do Senhor para nós hoje, irmão? Para nós tentar trazer isso para o nosso dia. Qual é a ordem? Ela está aqui, ó. Amai-vos e anunciai o evangelho. São ordens que Jesus deu. Então jamais a gente pode pôr coisas da nossa vida, material, na frente das ordens que Deus deu para nós. A gente não pode. A gente tem que estar sempre focado na ordem de Deus, no que Ele quer para a nossa vida. É óbvio que Deus não vai deixar faltar nada. A gente tem um pano longo aqui. Ele não vai deixar faltar nada para nós, né? Bom, vamos agora para o capítulo 8, né? Eu vou compartilhar a tela. Josué, capítulo 8. Disse o Senhor a Josué: não temas, nem te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por trás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos porei de emboscada contra a cidade por trás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles? Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo. Segundo a palavra do Senhor fareis. Eis que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada. E ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai.
Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram. E apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro. Porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra. E feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e a passaram a fio de espada. Os que caíram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejará instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um lado e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Mais uma guerra. Mais uma guerra, né? Aqui a gente vê que é interessante, gente, que o que parece, né? O que a gente deduz
é que aquele povo de Ai, eles eram espertos, tá? Eles não só derrotaram a primeira vez, mas eles derrotaram porque eles tiveram mais expertise. O que parece é que dentro da cidade deles, eles estavam bem preparados para enfrentar uma guerra. Eles estavam bem preparados, né? E, sabiamente, Deus orientou eles, né? Que formassem emboscada por trás, devem ter rodado alguns dias para conseguir contornar, sem ser visto, gente. Quanto? 30 mil homens que coloquei, parece? Acho que isso, não sei. Para dar a volta, eles deram uma baita de uma volta, né? Então deve ter demorado alguns dias. E aí, quando eles saíram de dentro da cidade, ou seja, daquele local seguro, né? Aí eles ficaram fáceis, né? Fáceis de serem derrotados. E o povo de Israel entrou por trás e botou fogo em tudo para mostrar: acabou a sua fortaleza de vocês estavam bem fortificados, acabou. É a forma de Deus livrar Israel aqui, né? Alguma pergunta aqui, irmão? O irmão Josafá, eles correram da primeira vez e foram todos mortos, então eles ficaram da cidade de Ai, ficaram tudo, né, achando que ia derrotar a segunda vez, não é isso? Isso, exatamente. Agora, uma outra coisa, o versículo 18 e o 29, depois o irmão explica aí, por favor. Aqui é mais ou menos parecido com aquela parte de Josué, de Moisés, que ele levantava a mão e ganhava a guerra. Quando ele baixava aqui, nesse caso, é a lança, né? Josué levanta a lança apontando para a cidade. E conforme ele está com aquela lança apontada, Deus está prosperando na batalha e eles estão vencendo a batalha. Entendi. Agora o 29. Por que ele ficou até a tarde? É porque a guerra é longa. Tá. Não, o rei. O rei de Ai enfofou e deixou até a tarde, até o pôr do sol. É uma forma de justiçamento, né? Deixa lá como exemplo lá dos derrotados, né? Isso é uma prática, gente, deles, tá? Da época. É uma prática da época. A gente não vai ver Deus dando ordem para eles fazerem isso. Tem, assim, alguma coisa relacionada, assim, à crucificação de Jesus? Ficou até a tarde, depois tiraram da cruz? Bom, aqui, de momento, não, né? Não porque a gente está falando de um ímpio, né? Uma pessoa ímpia ali. Mas não, irmão, é mais um modo... O rei, ele é um sinal de conquista. O rei. Alguns não matam. Eles castram e fazem ele de eunuco para poder mostrar: olha, eu sou poderoso, que até os meus eunucos são reis. Nossa. Né? São pessoas importantes. Então, nesse caso, a ideia era pendurar o rei para mostrar a nossa força, como nós somos fortes. Né? Isso é mais na cabeça deles ali mesmo, né? Os homens mesmo, né? Fazendo isso. Mas a gente não leu ali que Deus mandou que fizesse isso, né? É uma questão, porque, gente, eles são daquela época, tá? Eles, além de estar com Deus, tudo, Deus está dando ordens específicas, não exatamente de tudo que eles vão fazer, tá? Então, eles fizeram questão: vamos pendurar ele aí, deixar ele aí. Depois Josué mandou: tira ele e lança lá na cidade e enterra ele. Wellington, pode falar. Washington. Mas, assim, eu, analisando assim, eu acho que esse pessoal de lá, eles são de uma natureza muito diferente, sabe, irmão? Muito diferente mesmo, porque mesmo naquela época, ou até mesmo hoje, mesmo que eles não tenham mais a Bíblia, não manda fazer essa prática, mas o pessoal ainda faz esse tipo de coisa ainda, de desumanidade, essa frieza de matar, de fazer, sabe? Eu estava vendo um vídeo mesmo do pessoal que estava matando o pessoal que era cristão. Ou seja, não é o pessoal de Deus, mas ainda é aquela mesma prática de matar o ser humano como se fosse um animal. Eles ainda tem muito, esse pessoal do Hamas mesmo. Eles fazem essas coisas, é tipo como se fosse o mesmo procedimento de Deus, mas
que Deus não está mandando. O mesmo procedimento que o pessoal antigo de Deus fazia, eles fazem agora para o ímpio. Mas é tipo uma natureza muito diferente. Assim, essa é a minha opinião, é o que eu vejo, sabe? Uma natureza muito diferente da nossa aqui. Esse pessoal, ele carrega ainda aquela tradição antiga de fazer esse tipo de coisa de forma fria. É isso que eu vejo. Lá, irmão, o problema lá é o seguinte, aqui, para nós entender esse povo de Israel entrando e matando, como a gente já falou um tempo atrás, aqui é Deus quem está dando ordem. A gente tem que entender o quê? Deus, ele é dono da vida e da morte. Deus pode tirar a vida e não cometer pecado, porque ele é dono. Agora, eu não sou dono nem da minha vida, nem da vida de vocês. Se eu tirar a minha própria vida, eu cometo pecado. Se eu tirar a vida de alguém, eu cometo pecado. Lembra daquela metáfora que eu falei aqui para vocês, da irmã Betinha, que ela está na praia? Ela é uma criança. Vamos lembrar que a irmã Betinha, ela tem 10 anos, ela está na praia e ela constrói um castelinho bonito de areia lá, bonito, sabe, com aquela água? Se alguém passar lá, vamos supor, o irmão José Divino está passando lá e chuta. O irmão José Divino também é aquele menino terrível de 11 anos e chuta o castelinho dela. Tá certo? Ele pode fazer isso? Ele não pode, né? Por que ele não pode? Porque o castelinho não é dele. Não é dele. Mas vamos pegar a mesma imagem. A irmã Betinha tá fazendo o castelinho dela lá bonitinho e tal. Mas o José Divino nem tá nessa história mais. Vai chegando de tardezinha, 6 horas da tarde, a irmã Betinha precisa entrar para casa. A mãe dela falou, Betinha, entra, minha filha. Ela vai entrar. Mas a irmã Betinha resolve, já que eu vou entrar, eu vou chutar e vou demolir o castelinho. Ela pode fazer isso? Responde aí, gente. Ela pode destruir? Pode. É dela? Pode. E por que ela pode? Que é dela. Exatamente. Agora uma pergunta aqui para nós entendermos de vez. Quem foi que fez a gente? Deus. E o que ele pode fazer o que quiser com a gente ou não pode? Com certeza. Pode. Entendeu? Então, aqui, gente, ele pode, tá? É só pra gente entender, gente. Tem regra que é para nós. A regra é nossa. Para ele, não. Ou seja, ele é dono de tudo. A Bíblia fala, ele pode dar a vida e tirar. Quando fala ele pode, é que está dentro dos atributos dele. E ele não comete injustiça, porque ele é dono. Ele pode. Então, aqui esse povo só está cumprindo o mandato dele. Ele está mandando. Agora, esse povo que está lá agora, irmão Washington, esse povo que está lá, o problema é que tem um livro lá. Tem um livro sagrado para eles. E naquele livro sagrado, eles ensinam que não é incrédulos que eles falam, os infiéis têm que ser destruídos. Tudo isso é religiosidade. E aqueles homens estão matando pessoas achando que estão agradando a Deus. É o religioso, ele não enxerga. O fanático, ele é totalmente tapado. Ele vai cumprir as exigências que a religião dele manda, ainda que ele cometa pecado. Exemplo, quando você vai conversar com o irmão que é um fanático de alguma igreja, e você vai provar para ele que ele está errado, a maioria das vezes a prática é essa aqui. Ele vai te xingar, ele vai te ofender, e ele nem está percebendo que ele está cometendo pecado contra Deus para defender a religião. Você entendeu o que está em prioridade para ele? Porque Deus fala, não ofenda, abençoa os que te amaldiçoam. Então ele esquece esses mandamentos e vai te atacar para defender aquilo que ele ama. Quando a pessoa te ataca para defender algo, é que aquele algo que ele está defendendo é o que está no coração dele. É o que está no centro do coração. Entendeu? Então o problema lá, irmão, é que existe um livro sagrado para aquele povo e que dá certa margem para eles acreditarem nisso. Nós temos que dar graças a Deus que na Bíblia não dá margem para falar isso. Jesus não falou, ide e destroçai e eu vou salvar. Nós estávamos lascados.
entendeu? A gente já está lascado. E lá tem essa margem de interpretação. Então eles fazem isso acreditando que estão agradando a Deus. Olha que absurdo. Irmã Cristiane, pode falar. Irmão Josafá, eu estava lembrando, voltando ali atrás da parte da estratégia que eles ganharam ali a guerra, que eles vieram importar, eu lembrei de um filme, não sei se eu posso falar aqui, de um filme que eu assisti e que conta bem certinho essa parte que nós lemos agora da estratégia da guerra, né? Que eles venceram. O nome do filme é Gladiador. Não sei se alguém já assistiu ou se quiser assistir, é bem interessante. E é justamente conta essa parte aqui da estratégia de guerra que eles venceram. É bem, bem legal. E a gente lembra que eu lembrei dele, que eu vou falar. Se puder dar essa sugestão, quem gosta de filme. É inteligente, é muito bom, sim. Irmã Carmen, pode falar, irmã Carmen. Oi, irmão. Se eu fugir um pouquinho aqui, me perdoa, mas eu estou numa dúvida aqui. Antigamente, o irmão Washington falou aí, né, que aqueles povos matavam, faziam todas aquelas atrocidades, eles morreram, mas o espírito deles não, né? Então, se eu estiver fora, me corrija. Então, esses espíritos hoje não também entram nas pessoas e fazem atrocidades, não? Não? Não. A Bíblia fala que quando morre, acabou. Acabou, eles vão para outro lugar. Não tem interferência na nossa vida. Tá? Então, as atrocidades de hoje somos nossa mesmo, né? Nossa, é nós mesmo. A gente é tão mal quanto aqueles de lá. É nós mesmo, né? Então, morreu, acabou. A Bíblia fala, não faz nem bem nem mal as pessoas que morrem. Elas são separadas desse campo de terra. Existe uma coisa que ninguém vai saber como isso acontece, mas a Bíblia fala mais ou menos lá em Hebreus 4, que a palavra de Deus, ela consegue encontrar exatamente o local aonde faz a conexão da alma com a carne. O que eu estou querendo dizer? A nossa carne é a parte que a nossa alma usa para fazer contato com a terra. Vocês estão me ouvindo porque a minha alma está usando essa carne. Ela está mexendo minha boca. Esse é o contato. Quando a pessoa morre, é que a alma perde o contato da carne. E aí ela perde o contato da terra. Ela não consegue falar com mais ninguém mais ouve ela, nada. Ela perde o contato da terra. Então existe um momento ali onde tem essa ligação. É alguma coisa, sei lá, a gente não sabe, que faz a ligação com a carne. Entendeu? Então, depois que desliga, acabou, irmão. Não tem, existe um abismo que separa os mortos dos que estão vivos na terra. Entendeu? Então, essa junção que faz essa ligação, entendo, a minha alma precisa de um corpo para se comunicar com vocês. Para que eu ande, para que eu fale. E, ao mesmo tempo, eu preciso alimentar essa carne. Eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso trabalhar para poder arrumar comida para essa carne, porque eu preciso manter essa carne o mais bem possível para que eu continue me manifestando aqui na terra. Entendeu? Quem está falando aqui agora com vocês? Quem é? É o Josafá. Mas o Josafá é uma alma, não é a carne. A hora que a minha alma sair daqui, esse que está pensando aqui e que está falando é a minha alma. Quando eu sair daqui, que ficar só a carne do Josafá vai falar? Vai andar? Não vai, é um cadáver. Então, quando vocês veem um cadáver, gente, aquele é Adão quando Deus acabou de fazer ele. Antes de soprar. Adão era um cadáver. Se Deus largasse ele por muito tempo, ele era capaz talvez até de apodrecer, eu não sei. Mas quando Deus toca na boca dele ou na narina e sopra, é que ele se torna um vivente. Naquele momento houve um contato, houve, como é que eu posso dizer? Uma ligação. A alma conseguiu ligar na carne e aí ele se torna um corpo, né? Que fala uma alma vivente.
Então, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando explicar para vocês, tá? Mas é isso. Isso aqui, gente, é uma carne, é só um veículo. Isso aqui não faz nada. É igual um carro. O carro anda sozinho? Não anda. Ele não faz nada. Mas ele só vai andar quando acontecer o quê? Jogar gasolina nele e a bateria estiver boa. Não, também não. Mais importante do que isso. Suponhamos que tem tudo no carro. Tem tudo. Não, tem tudo no carro. Esquece a parte do carro. Tem tudo. Ele só vai andar quando acontecer o quê? Quando alguém pilotar ele. Principal é o motorista. Como, irmã Adriana? Quando alguém pilotar ele. Pilotar. Quando alguém entrar dentro dele. Isso é a alma. Quando a alma entrar dentro do nosso corpo, a gente... Adão, provavelmente, a hora que Deus soprou, ele fez... Aí ele levantou, né? Então é isso. A nossa alma é o que está dentro desse veículo, desse corpo, tá? Então a gente tem coisas que a nossa alma, a nossa carne precisa para manter a alma aqui, que é saúde, inteiro. Se eu perder o meu sangue todo, eu prejudico a carne e aí eu perco a alma, aí ela vai embora, ela desliga. Se eu receber uma pancada na cabeça, ou seja, esse corpo precisa estar muito bem cuidado para que a minha alma consiga usar ele por mais tempo possível. Entendeu? Então é uma coisa ligada, uma coisa precisando da outra. A alma precisa do corpo e o corpo precisa da alma para poder ter vida. Entendeu? O corpo precisa da alma para poder ter vida, para poder falar. E a alma precisa do corpo para poder se manifestar. Então é uma coisa ligada na outra. Isso é coisa de Deus, é uma coisa maravilhosa. Né? Acho que quando ele estava lá fazendo, os anjos deve ter ficado maravilhoso. Como é que ele vai conseguir colocar a alma, vai fazer esse contato da alma com o mundo lá da terra que ele fez? E fez essa ligação. Então nós somos uma glória de Deus. O ser humano é uma glória, uma maravilha de Deus, andando na terra, falando, se comunicando, comendo, bebendo, né? Tendo prazeres, porque Deus quer que a gente tenha prazeres na vida, que você seja alegre, que você seja feliz. Ele gosta de ver essa carne sendo uma carne honesta, sincera, que cuida bem da sua família, ou seja, um ser humano que glorifica a Deus em todos os seus atos, em tudo que ele faz. Então é isso que glorifica a Deus. E agora mais ainda, ele quer que nós conheçamos o Filho dele e que nós pareçamos com o Filho. Como a gente já falou aqui, né? Se eu tenho 10 filhos e tem um que é o exemplo de todos, o que eu vou querer dos outros? Seja igual. Pareçam. Exatamente. Então Deus quer que a gente seja igual a Jesus. E exemplos que ele deu, que a gente vai estudar mais para frente, em primeiro lugar, ele amou a Deus mais do que a sua própria vida. Ele foi para a cruz por amor ao Pai. Irmão Josafá, eu já ouvi muita gente falar isso. Milhões de pessoas ruins morreram e tá por aí, entrando nas pessoas e fazendo coisa errada. Então não é verdade. Não, irmã, não é verdade, tá? Isso é antibíblico até. A Bíblia diz, eu não sei a passagem bíblica, se alguém lembrar podia falar até para mim, que depois que você morre, acabou. Após isso vem o juízo. Ou seja, não tem mais nada que você faz. Você morreu, acabou. Você já está reservado para o juízo. Vai vir juízo do que você fez. Não tem mais nada. Então, só estamos nós e alguns demônios voando por aí. Isso aí tem. É que eu fiquei sabendo. Uma vez falaram para mim assim que as pessoas que matam, roubam, são espírito mau. São uma terça parte do que Deus dispensou lá do céu. Olha só. Que pega as pessoas na terra e faz essas coisas. A gente aprende essas coisas, né? Tá errado, tá errado. Isso aí, quem fala isso, ele está partindo do pressuposto de que nós somos todos bonzinhos. E se não tivesse essas almas aqui, a gente seria bom. Não seria bom coisa nenhuma. A gente é mau, tá? A gente nem precisa dessas pessoas que fizeram mal. Eles foram embora. E a gente vai... Se nós não conhecer a palavra, se Deus não exortar a gente, se não falar com a gente, nós faz tudo aquelas lambanças que eles fizeram. Ia fazer a mesma coisa que o Acão fez. Pegar. Mas a gente não faz hoje porque nós estamos sendo destruídos por Deus.
Porque Deus está abrindo os nossos olhos. Senão a gente fazia as mesmas coisas. Isso vem dos espíritos, meu cara. O pessoal de Allan Kardec, essa conversa vem dos espíritos, essa conversa aí. Na minha opinião, essas pessoas que fingem que tem algum, que fala que é espírito de gente que já morreu, para mim isso daí é o próprio diabo que faz isso. Que é um espírito mal, maligno, né? No caso é o próprio diabo. Porque não existe, a pessoa morreu, não volta mais. Agora, outra coisa que é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Exatamente. Né? E ele, como ele é astuto, ele se aproveita de tudo, né? Aí ele fala que é a pessoa que você mais amava, não sei o quê, pra você acreditar, né? Lógico. A astúcia dele sempre... Ele é muito inteligente. Eu vi uma palavra sobre isso, ele é inteligentíssimo. E a gente tem que vigiar. Então, assim, outra coisa que eu ia falar também, que vocês estavam falando, era sobre isso. E sobre aquela parte que vocês falaram assim, que foi falado sobre que a gente não pode discutir, né, que perdi totalmente o raciocínio, não sei porquê. Eu acho que é estresse. Quando a irmã lembrar, a irmã fala. Deixa eu lembrar que eu volto a falar. Deus abençoe. Tá bom, amém. Irmã Doralice, pode falar, Doralice. Irmã Dorinha. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. O irmão falou que achasse sobre quem dessa sepultura não volta mais, né? Aqui é 7 de Jó 9. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir. Muito bom, irmã. Glória a Deus, irmã. Deus abençoe, viu? É isso aí mesmo. Irmã Salete, pode falar. Em 16 de Lucas, versículo 19, também fala que há uma distância muito grande. Não tem como a pessoa que está morta se comunicar com outra, porque ele pede ainda, avisa meus irmãos lá na terra que esse lugar é horrível. Estou falando com a minha fala, né? E aí responde para ele. Eles têm lá os profetas, eles têm lá as pessoas que ensinam eles que escutem, porque aquele que está lá não vem para cá. No 16 de Lucas, versículo 19. Essa é a parábola do rico e do Lázaro, onde Jesus fala, existe uma grande distância entre nós e eles, não tem como. E lá ele fala, hoje, se você transfere para os dias de hoje, era como se ele estivesse falando, não, já tem lá pessoas avisando. Tem a Bíblia, tem as Escrituras, tem o meu povo, aqueles que temem e creram em Jesus, estão falando. Ou seja, está alertando as pessoas para que não venham parar aqui. Né? Então, ou seja, bem-aventurado é aquele que ouve e dá crédito na palavra do Senhor. Gente, vamos para o capítulo 9, para não encerrar. Eu vou compartilhar a tela aqui. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante. Fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom,
e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento, e estes odres novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel. Pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isso, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão. Trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Bem, irmãos, aqui a gente vê que eles foram inteligentes entre aspas, né? Eles usaram do engano. Eles colocaram roupas velhas, pão já bolorento, para poder dizer o quê? Que estavam vindo de muito longe. Ou seja, a viagem foi tão longa que acabou estragando o vinho, acabou estragando o pão, as sandálias já velhas, para poder se livrar. Mas o que a gente entende aqui, gente? Olha só, esse povo de longa distância, aliás, que nem era de Israel, eles estavam aprendendo muito sobre Israel. Eles aprenderam o quê? O que a gente vai entender aqui? Que se eles fizessem um juramento, não podia quebrar, porque está na lei. Eles usaram a lei dos judeus contra os próprios judeus. Então Deus falou: não faça juramento, porque se fizer, cumpra-os, e assim vai, porque está na lei. Então, o que a gente entende? Presta atenção, gente, esse povo que não está com eles, estavam sabendo muito, eles estavam estudando para aprender. Eles sabiam o que eles fizeram no caminho, eles sabiam o que fizeram lá no Egito, há 40 anos atrás, eles estavam estudando tudo. Ou seja, isso aqui é temor, irmão. Temor a Deus, né? Ou seja, nós hoje somos o povo de Deus. A lei hoje é para nós, está na nossa mão. Então a gente tem que fazer o quê? Conhecer a palavra de Deus, conhecer as Escrituras. E eles se usaram dessa artimanha, né? Eles falaram: olha, vamos lá dizer que a gente está vindo de muito longe,
E a gente está vindo para cá para quê? A gente veio de muito longe para quê? O que ele quer dizer? Né? Para adorar o seu Deus. O seu Deus é grande. Olha que bonito. Então eles vieram por temor, né? Eles vieram de longe, eles não são daqui, mas não, eles estavam fazendo aquilo com medo de serem destruídos. Né? E aí eles fizeram o juramento aqui no versículo 19. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Então fizeram o juramento para não tocar, virar escravo. Mas não morreram, né? Porque eles agora eram rachadores de lenha, eles tinham que pegar água, mas eles fizeram isso pela própria vida deles. É interessante que às vezes a gente vê mais temor em quem está de fora do que em quem está dentro, né? Isso aqui é um mistério, né? A gente não tem como saber muita coisa. Alguma pergunta para fazer? Que agora não tem, agora é só narrações, né, gente? A gente estudou muito a lei, você vê que os fatos, o que Deus manda, que a gente viu muita coisa. Ó, quando nós estávamos estudando a lei, a gente já viu muita semelhança com o que a gente já sabe que ia acontecer. Imagina quando chegar nas outras partes dos reis de Samuel, que é aqueles livros de Samuel, reis, ali vai ter muita coisa para a gente comentar, né? Mais alguma coisa aqui? O nervosismo ali era tremendo, né? O povo tava todo tremendo ali, do povo de Deus ali, que foi ajudar não, ele foi examinar, né? Os outros aí, eles pegaram e ficaram com medo e quiseram ir embora, né? Fugiram todos aí, calma aí, está em nossas mãos aí, glória a Deus. Faz bom e reto a teus. Glória a Deus. Isso, Cris. Cuidou. E aí, irmãos, então eles conseguiram escapar ilesos, né? Porque a fama já estava crescendo muito, que aquele povo ia realmente conquistar tudo que Deus mandou. Lembra o que eles falaram aqui? Eu não lembro qual que é o verso. Eles falaram: nós ouvimos falar que Deus disse para vocês. Então responderam a Josué, olha aqui, ó, versículo 24, ó. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra. Olha, eles ouvindo que Deus já tinha dito a Moisés que ia dar toda aquela terra para eles, e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós. Por isso, fizemos assim. Então, eles estudavam, né? Eles ouviram, olha só, eles sabiam o que Deus tinha prometido para Moisés, gente. Lá atrás, eles temeram. Isso aqui é um sinal bom, é um sinal de temor a Deus. Ou seja, a lei era deles? Não era para eles, mas eles estavam estudando. Né? Estudando, como eles não tinham acesso, mas eles provavelmente entravam em contato com um, com o outro, para tentar aprender alguma coisa a mais. E de um jeito útil, foi útil, porque eles conseguiram se livrar da morte. Se livraram da morte e ficaram no meio do povo abençoado de Deus. E detalhe, gente, é a única nação onde tem leis e regras para proteger até o escravo. Eles não eram escravos que iam ser judiados, né? Deus dá ordem para o sábado, que era de descanso. Eu acho que nenhuma outra nação tinha descanso escravo, não. Era trabalhando todos os dias, 24 horas por dia, até quando não aguentava mais e morresse. Então aqui tem a lei do descanso. Se eles fossem circuncidados, também tinha alguns benefícios que o povo de Israel também tinha. Então era uma nação muito melhor regulada, ou seja, era muito melhor ser escravo ali do que escravo em outro lugar. Bom, gente, vamos encerrar aqui por hoje? Vamos? Eu acho ainda que, mesmo que no sábado eles trabalhavam, eu vejo assim, que todo mundo tem um tempo de lazer, alguma coisa assim, sabe? Pra ficar tranquilo, pra brincar, pra melhorar a cabeça, pra colocar a cabeça em ordem também, né? Eu acho isso. É verdade. Irmã Salete, a irmã pode orar para nós? Dá para orar? Onde a irmã está aí? Tá?
Então vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Deus pelo estudo de hoje. Oremos. Glória a Deus. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, em nome de vosso Filho Jesus Cristo, Pai, eu vos agradeço por esse momento, nesse estudo virtual, que nos tem dado muita alegria em aprender a vossa palavra, Senhor da glória. E eu vos peço, em nome de vosso Filho Jesus Cristo, que trabalhe nesse vaso de barro que somos nós, que nos transforme cada dia mais para a honra e glória do vosso santo nome. Abençoe todos os irmãos que estão aqui presentes. Cada um tem seus problemas, cada um tem suas dificuldades. Estão todos apresentados em vossas santas mãos. E temos certeza que o que vem de vós é o melhor. E vos peço, Pai eterno, que nos dê força para suportar as nossas dificuldades, mas sempre firmes e fiel em vós. Sou grata, muito grata a vós, por participar desse estudo bíblico. E vos peço que nos guarde e proteja nessa semana e nos oriente, Pai, em tudo que fizermos. Bendito seja o vosso santo nome. Eu vos peço e vos agradeço, em nome de vosso Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para toda a eternidade. Amém. 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 Amém.